Fala galera, Paulo Gentil na área e olha só, hoje eu vou contar para vocês uma história que pouca gente sabe, mas um japonês, sim, um japonês, foi responsável por revolucionar as teorias de hipertrofia. Exatamente isso. Então hoje vocês vão entender muita coisa na história que vai se transferir para a prática, na hora que vocês forem prescrever os treinos. Então fica até o final porque eu vou citar vários estudos, vou contar histórias e vou fazer a transferência para uma aplicação prática das coisas. Entendido? Então, gente, é muito importante, né, que vocês colaborem com o meu trabalho. Então eu peço para vocês, se vocês puderem, não fizer falta para vocês, vocês se tornarem membros do canal a partir de R$ 4,99 por mês. Então é só você ver, sempre fica lá, seja membro, a partir de R$ 4,99 você tem acesso a conteúdo exclusivo e eu me comprometo a tirar todas as suas dúvidas. Porque esse tipo de coisa eu duvido que alguém já tenha feito por vocês, contar a história, a ciência, ensinar como você vai colocar isso em prática. Outra coisa muito importante, sempre que vocês assistirem meus vídeos, deixe o seu like, coloca para seguir o canal e ativa as notificações, porque aí vocês vão ser informados de tudo que eu posto por aqui. Vamos nessa, segue a vinheta e a gente conversa. Bem, meus queridos, a história de hoje é sobre Yoshiaki Sato, que é esse camarada aí. Olha só que interessante, né? Poxa, há longas décadas atrás, ele começou a treinar logo no primeiro ano do ensino médio, inspirado pelos fisiculturistas. Em 1966, o amiguinho aí que já estava fortinho, ele teve uma inspiração durante um memorial budista. O que aconteceu? Ele ficou sentado lá, né, durante a missa, eu não sei o termo correto, se é missa, né? E ele começou a sentir um incômodo na perna. A perna dele ficou meio dormente, porque ele ficou sentado naquela posição. Aí ele olhou e falou assim, cara, que inchaço é esse? Que incômodo é esse, né? Coisa estranha, eu fico sentado aqui na minha perna, ela começa a formigar. Aí ele percebeu que esse inchaço e esse incômodo que ele sentia, ele tinha alguma associação com a percepção de quando ele fazia, por exemplo, um exercício de panturrilha. Aí, olha qual foi a reflexão que o cara teve. Bem, quando eu faço, né, um exercício, o que acontece? Deixa eu ver se eu dou essa rabiscada aqui para tentar explicar para vocês qual foi as ideias do maluco aí, velho. Ó, beleza, né? Imagina que o meu braço tá aqui, né? O braço está aqui, o cotovelo, o antebraço. Quando o meu braço está aqui, o que acontece, né, é que minhas fibras estariam assim. Vou dar o exemplo aqui para ver se isso fica bem claro para vocês. E quem está passando no meio das fibras? São vasos. Beleza. Quando você contrai o músculo, o que vai acontecer? Né? Seu braço está aqui, aí seu músculo faz isso. O cara contraiu. Então, esses sarcômeros, eles fazem isso aqui. Ou seja, eles se contraem, mas aumentam no sentido transversal. Então, aquele vaso que estava passando por aqui, ele fica espremido. E por ele ficar espremido, você tem alguns problemas, né? Problemas entre aspas. O sangue não passa, o sangue não passando, ele não traz oxigênio, ele não remove metabólitos. Então esse edema, né, esse inchaço no músculo, essa sensação de queimação, ela pode ter uma associação também com a restrição do fluxo sanguíneo causada pela contração. Aí qual foi a ideia desse japonês? Poxa, se eu fico sentado, eu faço isso com o meu músculo. Não porque eu contraí, mas porque um agente externo apertou ele. E aí, ele também causa restrição de fluxo sanguíneo, ele também causa dificuldade de oxigenação, remoção de metabólito. Então, a sacada que ele teve lá na década de 60 foi amarrar um garrote no braço. Então, ele amarrava um garrote no braço para impedir o fluxo sanguíneo, igual está aparecendo nessa imagem aí. Aí, o que acontecia? Ele deixava o fluxo sanguíneo restrito para reduzir, né, a entrega de oxigênio, aumentar o estresse metabólico, e essa foi a sacada que ele teve quando ele pensou, então eu posso também ter hipertrofia sem necessariamente fazer força. E ele pensou, vou brincar disso, né? Vou começar a amarrar uns garrotes aí, vou começar
a ver qual é. Só que ele teve, né, a ideia mais fenomenal da vida dele de colocar isso em prática quando ele sofreu uma fratura. Essa fratura que ele sofreu ia impossibilitar ele de treinar, né? Ele fraturou fazendo esqui, fraturou os dois tornozelos. Imagina, cara. O cara vai falar: bem, você vai ter que operar, você vai ter que internar, você vai ter que fazer tudo. Só que ele tinha aberto uma academia. Como ele tinha aberto uma academia, né? Ele pensou: cara, eu tenho que me recuperar o mais rápido possível. E agora é a hora de eu colocar em prática essa história. Então ele estava lá com a perna imobilizada, né? E ele queria controlar a atrofia e prevenir, né? E aumentar a recuperação, fazendo o quê? Amarrando lá na coxa um garrote, pum, igual tá nessa foto aí, o exemplo. Beleza. Aí ele ficava restringindo o fluxo sanguíneo. Cara, sabe o que aconteceu? Quando esse maluco foi fazer a avaliação posterior, e ele fez isso usando equipamentos toscos, né? Cara, quando ele foi fazer a avaliação, o maluco não tinha perdido massa muscular. Na verdade, ele se recuperou mais rápido, não teve atrofia, sem contrair, pô, porque ele estava imobilizado. Velho, aí esse japonês parou e pensou assim: meu Deus do céu, eu acho que eu descobri uma parada muito maluca aqui, porque o músculo pode crescer mesmo sem pegar peso, mesmo sem fazer força. E aí você pode estar doido, cara, calma aí, vou parar o vídeo agora e vou sair amarrando garrote. Não, calma lá. Aconteceu, né, que quando ele começou a brincar com essas coisas, ele teve um pequeno probleminha. Lá na década de 60, quando ele começou a amarrar os garrotes nele mesmo, ele começou a sentir uma dificuldade de respirar. Pô, tá tendo um negócio estranho, né, uma dorzinha no peito aqui e tal, cara. Só que isso aí agravou, esse maluco foi parar numa emergência. O que aconteceu? Ele tava com uma embolia pulmonar. Qual foi o pepino? Se você fica fechando os vasos e abrindo, fechando e abrindo, pode acontecer que você cause lesões de reperfusão. Isso aí pode causar inflamações, pode fazer com que se formem placas. E se essa placa soltar nessas variações de pressão, ela pode parar no pulmão, você ter uma embolia. E foi o que aconteceu com o cara. Aí ele botou a mão na cabeça e pensou assim: ai meu Deus do céu, eu tenho que arrumar um jeito disso dar certo, mas sem matar, né? Sem fazer trombose. Aí o que ele fez? Ele estabeleceu uma parceria com o professor Naokata Ishii. Isso, Ishii, Naokata Ishii. Esse rapazinho que eu tô falando pra vocês é o Yoshiaki Sato. Aí ele estabeleceu essa parceria. Cara, quando ele estabeleceu essa parceria, eles começaram a tentar desenvolver recursos, né, que fizessem essa oclusão de maneira mais plástica. Aí ele desenvolveu manguitos a partir de câmeras de pneu de bicicleta. Aí começou a estabelecer os níveis de pressão que seriam seguros, quanto tempo ficaria apertando, quanto tempo ficaria soltando, para ter hipertrofia sem matar ninguém, né? E aí, em outubro, ele estabeleceu uma parceria com esse professor. Aí em outubro de 2004, aí ele estabeleceu a divisão de tratamento de isquemia no hospital de Tóquio, né? O Katsu, que era o Kaatsu. Aí, por isso que muitas vezes você vai ver as pessoas falando sobre isso, chamando de Kaatsu. Essa história é maneiríssima, tá, pessoal? É super curiosa. Foi assim que a gente descobriu que você poderia fazer o músculo crescer sem necessariamente se encher de peso. Aí nessa parceria com esse professor que eu falei, né, o Naokata Ishii, ele falou: cara, vamos fazer o seguinte, vamos testar essa brincadeira nos ratinhos e vamos ver se a parada vai rolar, né? Então o que eles fizeram, né? Aí tem lá, vou pegar esse exemplo aqui no braço do ser humano, né? Mas o que ele fez com o ratinho? Ele pegou uns vasos que desciam para a perna dos ratinhos e cauterizou esses vasos. Quando ele cauteriza, ele vai ter uma oclusão vascular permanente, né? O sangue não vai passar, então aquilo ali vai ficar em deficiência de oxigênio. Aí, eles deixaram os ratinhos assim por 2 semanas. Cara, sabe o que aconteceu? Você interrompendo o fluxo sanguíneo para o ratinho, né, nesse estudo do Kawada e do Ishii, que é o parceiro dele, ele conseguiu que em 2 semanas a massa muscular, né, aumentasse, a massa muscular aumentasse na casa dos 12%. Massa muscular. Ele conseguiu em 2 semanas que a quantidade de proteína no músculo aumentasse 23%. E a área de secção transversa das fibras aumentasse
a área de secção transversa das fibras aumentasse 34%. Ele falou, cara, que maluquice é essa, bicho? Restrição de fluxo sanguíneo dando isso. Caraca, então lascou. Então, realmente, eu criar um elevado estresse metabólico é uma forma de induzir hipertrofia. Gente, por favor, né? É uma coisa bem complexa. Eu sei que nesse momento você fala, mas então se eu vou botar a máscara de oxigênio e vou fazer a apneia, não. Eu não tô falando de hipóxia sistêmica, eu tô falando de um estresse periférico num determinado músculo. Gente, é assim, depois vocês podem se aprofundar, né? Eu tenho um canal de aula chamado Nerdflix, é o maior streaming do mundo. Lá eu ensino, inclusive você vai ver, tem aulas completas sobre oclusão vascular, que se você quiser usar esse recurso para botar o garrote, essas coisas, eu ensino várias coisas. Mas, por favor, não para de assistir esse vídeo aqui. Se você é profissional e estudante da área, o Nerdflix custa R$ 34,90 por mês. Aí eu ensino detalhes, né? Que no final eu vou falar sobre reabilitação. E assim, eu sou a primeira pessoa a falar sobre isso. Eu falei sobre isso aqui, ó, nesse livro, no Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia. Na descrição do vídeo, você vai ver como adquirir tanto meu livro quanto assinar o Nerdflix. Mas eu recomendo muito os dois. Pô, maior streaming do mundo na área é de um brasileiro. Ok, E custa isso 30. é o que eu Ah, tá. Até encontrei a na Siri falando aqui. internet Calma, sobre o Siri. livro. Aí é R$ 34,90 por mês, tá bom? É baratinho, pô. R$ 1 por dia. Calma aí, Paulo, mas até agora você me falou de um velho causando trombose, de um rato com fibra cauterizada. Eles chegaram a testar isso no extremo? São muitos estudos ao longo do caminho, muita coisa nessa história. Eu tô resumindo para vocês. Lá no Nerdflix vocês têm em profundidade. Mas eles conseguiram fazer pessoas hipertrofiarem andando. Sim, pessoas saudáveis. Imagina você pegar um jovem saudável e pedir para ele andar a 3 km por hora. Cara, andar 3 km por hora é quase você se arrastar. Será que alguém consegue hipertrofiar a 3 km por hora? A resposta pronta que a gente dá é não. E por que não? Porque quando você anda 3 km por hora, você está produzindo uma contração de uma intensidade muito baixa. Porque você está lá, né, em uma baixa velocidade, recrutando poucas unidades motoras e carregando o peso do seu corpo. Então, pô, não tem como, né? Uma amplitude baixa, tudo ruim. Aí, o que aconteceu? Esse estudo é liderado por um cara chamado Abe, ou Abe, né? Porque em japonês ele é um cara sensacional, esse Abe. Ele é do laboratório de um grande amigo meu. Beleza, Paulo, não tem como eu pensar em uma pessoa hipertrofiar andando por ela ter um baixo estresse tensional. Aí o que vai acontecer? Que ele fez? Ele falou, beleza, pega a coxa da pessoa. Coxa, joelho, panturrilha tá aqui, né? Então pega a coxa da pessoa. Então as duas coxas aqui. O que ele fez? Já que não tem estresse tensional, o que eu vou fazer? Eu vou criar estresse metabólico. Então esses malucos vão andar, eu vou amarrar um garrote, né? Um garrote específico, e vou inflar esse garrote, aqueles igual de medir pressão arterial, até dar 230 milímetros de mercúrio. E os caras vão andar 5 séries. Andar por 2 minutos e descansar 1 minuto entre as séries. Então calma lá, Paulo. Você tá zoando comigo. Um cara vai andar 3 km por hora por 2 minutos? Meu, isso não é nada. Né? Isso é se arrastar. 3 km por hora não é nada. E eu estou falando de pessoas jovens e saudáveis. Ah, gente, pelo amor de Deus. Isso vai dar resultado. Não é possível. Isso não tem como isso dar hipertrofia. Eu quero que vocês vejam os gráficos. O bom, né, desse laboratório que eles abriram lá na Universidade de Tóquio é que os malucos eram muito bem equipados. Então, eles, toda vez que o cara chegava para fazer a caminhadinha, cara, os caras mandavam uma ressonância magnética. Imagina só, né? Enquanto a gente, para fazer ressonância magnética, tem que pedir pro médico, tem que marcar, não sei o que. Não, vamos lá treinar todo dia uma ressonância magnética. Pobre, né? Pobre. Então, todo dia, bicho. Olha o tamanho da coxa dos caras crescendo. Olha que loucura. Meu irmão, a coxa dos caras não para de crescer. Todo dia que ele chegava para fazer a caminhadinha dele, a coxa dele estava crescendo mais. Então, ao final das 3 semanas, o que aconteceu? A área de secção transversa e o volume da coxa, eles aumentaram nada mais, nada menos do que de 4 a 7
Caraca, 4 a 7% andando. Sim, sim. Então teve uma hipertrofia de 4 a 7%. Quando eu apresentei esses dados, né, quando eu comecei a falar sobre isso no Brasil e tal, e a galera falando assim, pô, mas é impossível isso acontecer. Não, galera, calma lá. Como? Mas não teve tensão na fibra? Porque, olha, gente, eu já expliquei sobre mecanismo de hipertrofia, né? Eu tenho lá a aula no Nerdflix que eu explico sobre hipertrofia. Cara, Nerdflix é tipo uma universidade contínua. Aliás, se você é formado, né, além do Nerdflix que eu tô falando aqui, você pode fazer pós-graduação comigo. Então imagina, 480 horas disso, 480 horas aprendendo comigo. Velho, você sai de lá melhor do mundo. Para fazer pós-graduação comigo, ela é online. Assim que você se matricula, você já entra na turma e já começa a liberar o conteúdo. Aí você vai fazendo as provas e liberando o conteúdo seguinte. Então ela não precisa de TCC. E apesar dela ser online, a gente vai se encontrar todo mês. Além de ter uma tutoria com toda... Várias vezes por semana tem alguém à disposição para ajudar vocês, vai ser comigo também, com frequência. Então imagina, né, 480 horas de pós comigo. Ah, Paulo, mas pós é 360. Não, comigo o bicho pega, comigo é diferente. Mas quando eu falava isso, né, muita gente dizia, ai, mas não teve microlesão. Pô, você já viu até aqui no Nerdflix, aqui no, tô tão falando tanto de Nerdflix, aqui no YouTube, que microlesão não tem nada a ver com hipertrofia. Tanto que, nesse estudo, as fibras não tiveram sinal de lesão. Não tiveram nenhum sinal de ruptura, de lesão, nada disso. Mas aí muita gente fala, Paulo, mas esse inchaço é edema, cresceu. Não, não é edema, não. Deixa eu mostrar para vocês os ganhos de força. Olha aí. Esse gráfico está mostrando a força isométrica na extensora, na flexora, a força no leg press. Então você vê que tem o pré e pós do grupo Kaatsu, é o que fez a caminhada, e do grupo controle. Caraca, bicho! Sabe o que esse estudo ensinou pra gente? Que você pode fazer um músculo crescer sem impor grandes cargas nesse músculo. Mas o músculo também cresce por meio do estresse metabólico. Por isso a galera pergunta, Paulo, o que é metabólico intencional que eu vejo as pessoas falando? Metabólico é o treino, né? Eu fui pioneiro nisso, né? Eu criei esse conceito que eu falo no meu livro. Metabólico é o treino por meio do qual você hipertrofia priorizando a imposição de estresse metabólico. Tensional é o treino por meio do qual você produz hipertrofia priorizando os estímulos mecânicos, os que geram tensão no músculo. Então esse tipo de achado foi o que fez a gente, opa, tem várias formas de eu fazer hipertrofia. Só que qual foi o engano da galera? Foi achar que isso quer dizer que você precisa usar garrote. Aí começou a nego vender garrote de tudo que é jeito, amarra aqui, amarra ali, amarra aqui. Cara, mas não é isso. O garrote simplesmente foi um recurso para gerar o estresse metabólico. Só que se eu não colocar um garrote em você e ficar fazendo o exercício até a fadiga, com uma carga moderada para leve, o que vai acontecer? Você vai fechar os vasos, né? Lembra aquela história? Se você contrai o músculo, né? Quando você contrai o músculo, ele vai interromper o fluxo sanguíneo, igual o garrote faz. Mas para que você tenha uma interrupção mais prolongada, você tenha mais estresse metabólico, mais acidose, não estou falando que isso gera hipertrofia, mas isso é associado. Você tem que fazer isso durar mais tempo. Por isso você vai ter que fazer cargas leves e mais repetições, tá? Isso foi testado, por exemplo, por um grupo de pesquisadores da Dinamarca, se eu não me engano, que vai estar o estudo aqui para vocês conferirem, que o que eles fizeram? Eles pegaram a mesma pessoa e aí eles botaram os dois braços da mesma pessoa para fazer o experimento. Então o maluco tá aqui, né? Vou lá. Cara, hoje eu tô desenhista, hein? Peitoral, isso aqui é peitoral, vocês já vão entender esse desenho. Aí eu tenho um bracinho aqui, né? Bracinho aqui. E eu tenho um bracinho aqui. Então esse aqui é o Zé Fortão. Cabeçudo ele, né? Que bicho cabeçudo e com olhinho. Parece o Cebolinha. Ó, vou desenhar mamilo e umbigo nele. O que eles fizeram com o Zé Fortão? Eles colocaram aqui um garrote nesse bracinho. Mas esse bracinho não tinha garrote. Os dois treinavam com a mesma carga e os dois treinavam até a fadiga. Então isso era o braço com restrição e isso era o braço
controle. E ele botou os dois para treinarem até a fadiga, independente da quantidade de repetições. Ah, Paulo, mas esse aqui vai fadigar primeiro. Dane-se, mas esse aqui fadigou em 10, esse continua até 20. Não tem problema, o importante é fadigar. E sabe o que aconteceu para encurtar a brincadeira? Isso aí que vocês estão vendo. A barrinha preta é o bracinho que fez a restrição. E a barrinha branca é o bracinho que treinou o tradicional. O que você está percebendo? Os dois cresceram rigorosamente a mesma coisa. Os dois cresceram a mesma coisa. Olha que loucura, pessoal. Então, o que acontece? Como esse achado desse japonês, que agora ele tá assim, velho, o cara tá velhinho, tá saradão, revolucionou toda a teoria de hipertrofia. Revolucionou porque mostrou pra gente que você não precisa apenas de carga. Então hoje, né, você vê gente fazendo treino de 20 repetições, treino de 30, foi esse cara que provou essa ideia pra gente. E a partir dessa ideia, a gente começou a desenvolver métodos, né? Porque eu não tô falando dessas bosta desses métodos, né? Porque o que a gente começou a ver? Que usar o garrote não valia a pena. Cara, essa aula aí do Nerdflix, né? Na verdade, são essas aulas. Eu explico o risco, eu explico quando você vai usar. Para uma pessoa saudável, que tem condição de treinar, isso não vale a pena. O custo, a complexidade do método. Por um lesionado, por uma reabilitação, talvez. Mas na aula eu te explico direitinho. Até tem o tamanho do garrote, quanto você vai inflar. É tudo muito detalhado. Mas o que isso mostrou pra gente? Que eu tenho condições de simular isso. Por exemplo, nessa aula aí, né, de métodos, eu mostro. Tem pontos isométricos que você vai ajudar a fazer. Mas vamos supor que você tá com uma dor na articulação. Ai, Paulo, eu não posso pegar peso. Cara, você treina hipertrofia estimulando vias metabólicas. Então, isso aí foi realmente revolucionário. E lembrando, como você vai colocar isso na sua prática? Usando garrote? Né? Tá aqui? Não é usando garrote. O que você vai fazer? Quando você quiser fazer um treino, mas aproveitando essa ideia do japa, né? Mas metabólico, caraca, eu odeio dar receita de bolo, hein? Mas eu vou dar receita de bolo só porque vocês vão investir no Nerdflix, no livro e por aí. Mas eu quero que vocês entendam, né? Então eu tenho aqui o ponto inicial e eu quero hipertrofiar meu músculo. Eu tenho dois caminhos a seguir. O caminho do tensional e o caminho do metabólico. Se eu quiser seguir o caminho do metabólico, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que fazer uma maior quantidade de repetições. Por quê? Porque eu tenho que sair do sistema alático e tenho que começar a acumular metabólico. Se eu quero fazer mais repetições, eu vou usar cargas menores. E se eu quero acumular mais metabólito, o intervalo entre uma série e outra, ele será menor. Então, por exemplo, vou dar números para te dar. Se eu preciso ficar mais do que 30, 40 segundos fazendo exercício. Putz, então eu vou ter que fazer certamente mais de 10 repetições. A carga é a carga necessária para isso acontecer. O intervalo normalmente vai ser intervalos inferiores ou igual a 1 minuto. Então, vou fazer uma série de 20 repetições, cansando 1 minuto. É isso. Entende? Para quem serve isso? Putz, um cara que não pode pegar muito peso, um cara que não quer pegar muito peso, uma articulação lesionada e por aí vai. Entendido, galera? Olha que bacana, né? Você sabia da história do Yoshiaki Sato? Você sabia dessa revolução? Então, bacana, né? Para colocar em prática e ver que musculação não é só peso, não é só encher de peso. E lembrando, gente, se você já é formado, vem aprender comigo 480 horas de pós-graduação online comigo, sabe? Vai te colocar tanto que o nome é esse, alto nível em prescrição de exercício. Para você se inscrever, é só olhar a descrição do vídeo. Qualquer coisa me manda uma mensagem que eu te ajudo. Outra forma de você aprender comigo, você não é formado? Você pode entrar no Nerdflix. R$ 34,90 por mês para fazer parte do maior streaming do mundo na área. Simplesmente são mais de 300 aulas. Inclusive eu falei de método e tudo. Você vai entrar, vai procurar por métodos avançados, que eu explico cada forma que você tem de você aprimorar os seus resultados, né? Outra forma, tá? Hipertrofia, eu mostrei bastante esse livro hoje, ele vende muito, às vezes você vai entrar na loja, vai estar esgotado, mas nesse momento tem, então pode correr para comprar que tem.
É um best-seller, traduzido para inglês e para espanhol. E por fim, você também pode se tornar membro do meu canal, pagando a partir de R$ 4,99 por mês. E você tem acesso a conteúdo exclusivo e eu tiro as suas dúvidas. Lembrando que isso não é excludente. Inclusive, eu acho massa, a galera posta e falando, Paulo, eu tô fazendo sua pós, eu sou do Nerdflix, eu tenho seus livros e ainda sou membro do canal. Glória a Deus, né? Muito obrigado por apoiar meu trabalho. Entendido? Comenta aí o que você achou e aguardo vocês nas próximas.